Tutameia está ao vivo, Então, ao vivo. Fale, Eleonora. Então, hoje é a segunda transmissão experimental do Tutameia. A gente vai trazer aqui para vocês um recorte do que a gente leu hoje pela manhã e uma entrevista muito legal no final do programa, né, Rodolfo? Vamos aos poucos, eu vou falar um pouquinho, Isso. daqui a pouco a gente fala da entrevista. Certo. Vamos só nos ajeitando aqui, que como a Eleonora falou, essa é uma transmissão ainda experimental, a gente está aprendendo a mexer com os nossos equipamentos e também a nos ver nas câmeras. Então a gente viu o nosso primeiro programa, algumas cenas a gente ficava meio de lado, agora estamos aqui melhorando. Espero que eu esteja falando para você ou para você. Né? É isso? É isso. Bom, então vamos para esse recorte, que é o recorte das notícias, o remeleixo da notícia que a gente está chamando aqui no Tutameia, a gente tenta pescar o que de fato é o mais importante que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. E o que está acontecendo de mais importante no Brasil hoje, independente do que dizem as manchetes dos jornais, é o que, Eleonora? É a discussão sobre o julgamento do presidente Lula, o seu crescimento no eleitorado, na população brasileira, depois de mais de 2 anos, muito mais anos de massacre, e o presidente Lula volta nesse julgamento a trazer muita atenção, um julgamento muito importante, e ele está trazendo, esse julgamento traz muito a ascensão de muitos movimentos que estão se organizando em apoio ao presidente Lula. Só para lembrar, então, o julgamento de que a Eleonora está falando é o julgamento em segunda instância que vai acontecer no Tribunal Regional Federal, TRF4, em Porto Alegre, no dia 24. Né? E, como a gente apresentou no último programa, vários dirigentes políticos, partidários, de movimentos populares, estão apontando que é muito importante a mobilização popular para levar a voz do povo a ser ouvida também pelos juízes, ser ouvida nos tribunais. Né? Então, já há bastante tempo vem ocorrendo mobilizações e há está em andamento um grande projeto de mobilização, ou de várias mobilizações, confluindo tudo para o dia 24 em Porto Alegre. Né? Hoje, por exemplo, às 6 da tarde, às 7, né? Às 7 vai acontecer na Casa de Portugal um encontro lá de artistas e intelectuais pelo direito de Lula participar das eleições. Né? Esse movimento ele está vem se somando a esse movimento, muita gente que não votou em Lula, que não votou na Dilma, que não vota no PT, mas que defende a democracia, defende que, pelo interesse do Brasil, é preciso reconquistar a democracia, e reconquistar a democracia significa garantir a presença de Lula, ou pelo menos o direito de ele se candidatar às eleições presidenciais. Além disso, ontem você ouviu aí Ontem, uma entrevista no Nocaute, o dirigente do MST, o João Pedro Stede, ele calculou que 50 mil pessoas devem estar em Porto Alegre na semana que vem. A mobilização vai começar na segunda-feira de manhã, com pessoas, com militantes do MST fazendo uma passeata para instaurar o acampamento no Parque Harmonia, que é nos arredores do tribunal. Uma série de organizações e de eventos vão estar concentrados em Porto Alegre a partir, então, de segunda-feira. Nas hostes governistas, né, o crescimento do presidente Lula e essa mobilização que está acontecendo nas últimas semanas está provocando reações. Né? Hoje a gente tem aqui no estado de São Paulo, vamos mostrar aí uma grande matéria que está com destaque, falando. Olha só, está aqui o título dela. Deixa eu colocar aqui a matéria que a gente destacou. Né? Planalto articula frente anti-Lula nos ministérios. O que está acontecendo? Esse crescimento do presidente, as pesquisas comprovam isso,
está provocando cisões dentro das hostes governistas, né? Mesmo partidos que estão no governo Temer tendem a discutir, pô, será que deveria apoiar o Lula, será que eu não vou queimar o meu filme em ficar nesse governo que é tão mal avaliado? Então, tem declarações, né, de dirigentes partidários da base governista já acenando apoio ao governo Lula, né, Rodolfo? O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que é, enfim, da base aliada, aí, da base de Temer, fez a seguinte declaração no final do ano passado: Lula foi o melhor presidente para esse país, para o Piauí e para o Nordeste. Lula é o meu candidato a presidente, diz o senador do PP, um partido que controla alguns ministérios aqui, saúde, agricultura, né? O presidente da Caixa também foi indicado pelo PP, segundo aqui a reportagem publicada no Estado que a gente está comentando, né? E tem ainda outro... É o PP e o PR, né? Isso, o PR. Vai se manifestar. Isso, cadê a fase do PR aqui? Ele diz aqui sobre o PR, diz o seguinte: a cúpula do PR não definiu quem apoiará para a sucessão de Temer, sobre o argumento de que o cenário está nebuloso. E daí o líder do PR na Câmara diz o seguinte: o partido não descarta apoiar Lula. Então, como disse a Eleonora, quer dizer, o crescimento da figura de Lula, o crescimento do apoio popular ao Lula, está tendo um impacto importante nas hostes dos governistas, né? E daí, como aconteceu em outros momentos, aí, o governo não hesita em gastar mundos e fundos para tentar se sustentar. E não hesita também em dizer as maiores bobagens. Aí acho que é o nosso segundo tema aí, né? Que a gente estava lá com... em Nova York ontem, não foi isso? Isso. O presidente da Câmara. Aqui na Folha, né? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Vai lá, está aparecendo aqui, vamos ver para qual câmera mesmo, essa aqui da frente. Essa daqui da frente. Ele disse o seguinte... Deixa eu botar essa câmera da frente, no destaque. Aqui a minha mão. Logo abaixo do Jânio de Freitas, que mais uma vez faz uma brilhante coluna na Folha de hoje. Isso. O Rodrigo Maia falou: Bolsa Família escraviza, diz Maia no Zeuá. Esse negócio de analisar uma frase dessas, acho que nem é mais necessário hoje, frente à quantidade de estudos de especialistas das mais diversas áreas, sociólogos, economistas, analistas políticos, que já avaliaram os efeitos do Bolsa Família, efeitos benéficos, tanto para a população beneficiada, mais obviamente, como principalmente para a economia do país e para a saúde do nosso povo, né? Para a educação, enfim, para o país poder andar para frente, coisa que não está ocorrendo durante o período golpista. É isso? Eu acho que é mais uma manifestação, né, da mentalidade retrógrada, conservadora, oligárquica, desse representante desse governo, daí o presidente da Câmara, que também é candidato, pelo menos que quer ser candidato, o pensamento conservador dessa liderança que galgou esse espaço tão importante no país. Bom, mas isso aí é falatório. Enquanto os representantes do governo ficam falando dessa coisa, o governo continua, age, né? E ele age exatamente para beneficiar o outro lado da população, como demonstra aqui um título, uma reportagem publicada hoje no Valor, que o título já diz tudo, né? Não sei se já está aí. Está aí. Ministério pretende liberar créditos tributários para automóveis de luxo. Ou seja, enquanto lá o Rodrigo Maia critica a Bolsa Família, coisa e tal, as merrecas que vão para o povo pobre, o Ministério, o governo, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, né, está aí, já vai atender a uma demanda das montadoras de automóveis de luxo
para permitir que elas usem, aumentar o percentual de créditos tributários para devolvidos à indústria. É uma... Enfim, isso é ação concreta. Quer dizer, então, enquanto lá está aqui, a ação concreta do governo é o quê? É investir, apoiar o mercado de luxo, apoiar as grandes empresas e abrindo mão de recursos, abrindo mão de impostos. Ou seja, na verdade, ele está usando o seu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, para beneficiar esses um número muito restrito de empresas, esse tipo de, essa área da economia, a economia do luxo. Né? Bom, e assim seguimos. Então, ele faz isso ao mesmo tempo que... Então, o que a gente tem esse imbróglio todo aí no país, que tem consequências outras. Né? Que a gente está também ainda com o valor, né? Que é o seguinte, vamos lá, o título da reportagem do Valor diz o seguinte: floresta amazônica está de novo vulnerável. Isso é o que está na internet. Mas no jornal aqui, os títulos são mais expressivos, né? Mais claros. Ó, olha só o título da reportagem diz o seguinte: na Amazônia, floresta paga o preço pela crise vivida pelo país. Ou seja, nesse período aí o período do golpe, aumentou brutalmente a área de desmatamento na Amazônia, que é o pulmão do mundo, as reservas do mundo, coisa e tal, reservas do país, do Brasil, estão sendo lá destruídas. Né? E para não me estender aqui pela reportagem, basta ler o que a gente chama de... É uma espécie de linha fina, um antitítulo aqui, né? Que está no Valor, diz o seguinte: bancadas conservadoras ameaçam meta de proteção da região. E daí afirma: o arco do desmatamento é uma zona de guerra, vai continuar piorando, diz um fiscal aqui, chefe da Floresta Nacional de Jamari, em Rondônia. E a reportagem diz que críticos sustentam que as incertezas políticas, né, fortalecem elementos conservadores do Congresso, em particular os ruralistas, né, que acabam aí buscando a aprovação de leis que que tem como consequência o aumento aí da área desmatada na Amazônia, que caiu ao longo dos governos de Lula e o primeiro governo de Dilma, e quando começou a crise, também comentando a crise ainda no governo de Dilma, mas principalmente no pós-golpe, voltou a subir. Enfim, são os grandes conflitos aí na vida. São conflitos essa Amazônia é a franja ali, a fronteira, né, de conflitos. E hoje nos chamou a atenção uma história de conflito, né, que está sendo recuperada por meio de uma homenagem que está sendo feita a um militante que, nos anos 60, a partir dos anos 50 e 60, né, foi um líder das ligas camponesas e foi assassinado. Ele liderava em Alagoas o movimento dos trabalhadores rurais, quer dizer, tem no Brasil nos anos 50, né, nós temos você sabe que nessa época a gente teve uma urbanização começou uma urbanização muito rápida, né, uma expulsão dos trabalhadores, e houve um avanço do latifúndio e da produção agrícola, da monocultura, e isso provocou conflitos agrários muito fortes. Até o golpe de 64, ele está também nesse contexto de avanço das lutas camponesas, e um dos líderes dessas lutas foi assassinado em 1962, né, e ele está sendo homenageado agora. Isso. Então, vamos lá. É o João Pedro Teixeira, líder camponês, um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Sapé, na Paraíba. Não,
Na Paraíba. Na Paraíba, Alagoas, certo. desculpa. Tá. Paraíba. E o nome dele, ou seja, esse livro está sendo... Mostra ali a foto dele. Vamos botar a foto dele aqui. Isso aqui é ele com a família. Com a família. Vou 11 aumentar filhos, aqui, né? 11 filhos. Teve 11 filhos, está aqui ele, a esposa Elizabeth, a Beth, como está aqui a esposa, e os 11 filhos. Né? Elizabeth Teixeira, também paraibana. Então, o que acontece? Esse nosso amigo João Pedro Teixeira, o nome dele está sendo incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria, que é uma homenagem que o Brasil faz a essas figuras, né? Esse livro é quase um monumento, fica exposto no Panteão da Pátria, em Brasília. Lá tem o primeiro nome a ser incluído nesse livro, foi o de Tiradentes. Outros nomes que estão lá são os de Zumbi do Palmares, por exemplo, e Anita Garibaldi. E a inclusão dos nomes de novas figuras no livro de Heróis da Pátria, ela é feita a partir de projetos de lei que têm que ser aprovados na Câmara dos Deputados e no Senado. Né? E o João Pedro Teixeira, ele é o personagem principal, né, do grande filme brasileiro, grande documentário brasileiro, um documentário seminal, do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer. Então, Eduardo Coutinho estava em 64, justamente na região onde houve os conflitos que geraram a morte do João Pedro Teixeira. Ele estava filmando lá um documentário, veio o golpe militar, repressão enorme em cima, ameaça inclusive à equipe, ele teve que sair às pressas de lá, né, gravou algumas coisas e depois, 17 anos depois, voltou lá e concluiu o documentário, que hoje é um marco aí no cinema documental brasileiro. Então, a gente vai mostrar um pouquinho aqui do documentário, né, que foi feito em homenagem... Foi feito contando a história, relatando a história do conflito de terra no Nordeste brasileiro, tendo o fio condutor aí, como né? fio condutor, a história do João Pedro Teixeira. Então, a gente vai mostrar o início, alguns segundos, um minutinho aqui do início do filme, em que o próprio Eduardo Coutinho apresenta, conta o que ele está fazendo, e você vai ver. Vamos lá, mas só para saber que quem está falando agora, vai falar agora, é o Eduardo Coutinho. Vamos lá. Que pesado período colonial, o país passou... Abrir de Estado. A imagem da miséria contrasta a presença do imperialismo. Essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. Como demonstra esta música, a canção do subdesenvolvido, um clássico do CPC. Como integrante do CPC e responsável por essas filmagens, também paguei meu tributo ao nacionalismo da época, indo filmar em Alagoas, um campo de petróleo que a Petrobras começava a explorar. Depois de passar por Pernambuco, a Univolante chegou a Paraíba no dia 14 de abril. 2 semanas antes, João Pedro Teixeira, fundador e líder da Liga Camponesa de Sapé, tinha sido assassinado. Então, a gente mostrou aí o início. Vamos lá. Então, 17 anos depois, como falou a Leonardo, o Eduardo Coutinho volta a Sapé, volta a Paraíba, e encontra a viúva do João Pedro Teixeira, a Elizabeth Teixeira, que vai falar o som, enfim, é o som do filme. Vamos lá. Opa, o que eu tenho que fazer aqui? Tá lá e dá isso. Tum. É interessante que o filme está quase no fim, ele ficou dias ali filmando, e quase no fim, na despedida, tem um depoimento muito
dramático e tinha acabado, né? Já tinha dado, estava dando tchau, já ligou o carro, o Jeep que ele estava usando. Né? E, vamos ver o que a dona Elizabeth falou para ele no final. Deixa eu ver, vou botar aqui mesmo. Ó, tá dando a mão. Deu, rolou? Não, tem que botar o play. Que bomba. Vocês desculpam, né? Alguma coisa. Boa viagem. A luta que para, mesmo com a necessidade de 64, está abraçada. Ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, no campo e do estudo. A luta que não pode parar. Quando se diz tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não pode? O melhor dia de vida. Tá? Quem tem condições, né, Zé? Que tiver sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar. É preciso mudar o regime, é preciso o povo. Enquanto tiver esse regime, essa democracia. Democracia sem liberdade, democracia com salário de miséria e de fome, democracia com o filho do operário do camponês que tem direito a estudar, que tem condições para estudar, como a minha, né? Agora mesmo eu tirei ao menino para fazer a matrícula lá, paga não sei quanto, né? Pode, ninguém pode. E aí, Rodolfo? Bom, emocionante. É emocionante. Aí. Cada vez que a gente vê essa cena, é preciso lutar, não pode parar de lutar. É o recado da Elizabeth, que já não está Já morreu? mais entre nós aqui, mas ela está entre nós. A mensagem dela está aqui. Eu me emociono cada vez que eu vejo essa coisa. Eu me emociono, mas é isso. É preciso lutar e essa luta ela vai para todos, está em todos os quadrantes do país e do planeta. A gente queria chamar um destaque para um livro que uma fotógrafa norte-americana, nascida nos Estados Unidos, mas que vive hoje em Istambul, está lançando agora em janeiro. Né? É o livro, essa fotógrafa se chama Monique Jacques. Ela, nos últimos 4 anos, ela vem se dedicando aí a documentar o mundo, o Oriente Médio, e especialmente aí ela passou 5 anos indo e voltando para a faixa de Gaza, né, uma das regiões mais perigosas do mundo, e aí lança agora um livro, Meninas de Gaza, crescendo na faixa de Gaza. É um livro de fotografias em que ela explica, eu vou mostrar aqui a capa do livro, desculpa, aqui, olha só que legal, a capa é um livro de fotos, essa aí é uma foto de uma adolescente com as unhas pintadas com as cores da Palestina. E aqui voltando, por favor, eu viajei até Gaza pela primeira vez para fazer a cobertura de 8 dias de guerra entre as forças israelitas e o Hamas. Isso foi há 5 anos. E desde então voltei uma e outra vez, levada a documentar a força, a criatividade e a vitalidade daquelas raparigas e jovens mulheres palestinas. São dezenas de fotos espetaculares, uma delas é essa aqui, que mostra uma família voltando à casa onde eles viviam, né, depois de ter sido agora a casa atingida por bombardeio de Israel. Mostra aí as meninas chorando ao encontrar aí essa destruição. Então o livro chama-se Gaza Girls e é dessa fotógrafa Monique Jacques. Né? Muito bem. Então agora a gente vai. Então, com esse registro aí, a gente volta ao nosso Brasil, que também está sendo demolido, né? E volta ao nosso tema inicial, aí o julgamento de Lula, para falar da nossa entrevista exclusiva. Então, o nosso programa tem aí essa discussão das notícias e agora apresentamos uma entrevista exclusiva, muito legal, muito informativa e coisa e tal, com o grande jurista Fábio Conter Comparato,
que a Eleonora vai apresentar agora para vocês. Eu acho que é um personagem até que não nem precisa de apresentação. É Fábio Conde Comparato, é professor emérito da USP, tem 81 anos, é uma liderança na luta dos direitos humanos do país. Né? Aliás, Gaza lembrei desse lado do professor, né? Sempre preocupado com os direitos humanos, especialista em direito constitucional, é fundador da Escola de Governo, e a gente convidou o professor Fábio Conde Comparato para vir tomar um café aqui com a gente na nossa cozinha. Né? Nós fazemos isso tudo aqui em casa, então vocês vão escutar de repente o barulho da nossa campainha. Né? A gente, às vezes o telefone toca, quer dizer, ele está num ambiente aqui de casa, e ele veio aqui, conversou conosco, fez um bate-papo na cozinha. Ele falou do julgamento do presidente Lula, falou da situação, né, da justiça brasileira, né? Lembrou, né, casos que estão aqui no seu livro, né, A Oligarquia Brasileira, Visão Histórica, um livro que é o último livro que ele fez, né, e ele tem, autor de vários livros. Então, a gente vai mostrar para vocês essa entrevista, né, que trata de Lula, que trata de justiça, que trata, né, da questão do impeachment, e ele é muito enfático em colocar o dedo norte-americano em várias articulações dos últimos tempos. Então, você vai ver aí a visão desse brasileiro, que é um dos maiores brasileiros, né, com quem a gente convive, uma figura sensacional. Né, Fofo, né? Fofo. Só para contar aqui, antes de ele nos visitar aqui, a gente já vinha conversando com ele, nós o convidamos para assinar e participar do lançamento do manifesto do projeto Brasil Nação, e quando a gente fez o convite a ele, ele falou, peraí, o que é isso que está acontecendo? Ele nos convidou para tomar café na casa dele, lá serviu um cafezinho com bolo, coisa e tal, e foi uma conversa muito legal, e a gente meio que retribuiu aí esse convite aqui para o nosso Papo na Cozinha, hoje com Fábio Conde, o jurista Fábio Conde Comparato. Vamos lá. Solta o VT! Trabalhavam fora do Brasil, mas a partir do final do século passado, grandes empreiteiras como a Odebrecht e várias outras começaram a participar de concorrências públicas na América Central e na África. E isso coincidiu, num determinado momento, com a Odebrecht, a mudança de política externa do Brasil em favor da África, de apoio à África. Para os Estados Unidos isso era inaceitável. E, portanto, era preciso, de alguma maneira, pôr um paradeiro a isso. Esse paradeiro foi mais ou menos semelhante àquele que foi tentado e realizado pelos norte-americanos contra o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Quer dizer, dá para comparar a situação de hoje com o que aconteceu em 54? Sem dúvida. Por quê? Pessoal, a gente está aqui dando alguns problemas técnicos. O Getúlio foi, no momento em que ele surgiu, a figura de político mais popular do Brasil. Nós podemos ser contra Getúlio, como todo bom paulista, eu deveria ser contra o Getúlio. Nós somos gaúchos, não somos a favor. Mas o fato é que o apoio popular de Getúlio foi absolutamente original. Isso nunca existiu na história brasileira. E os americanos perceberam que, para derrotar o Getúlio, como também para desmoralizar a política de apoio aos países africanos e de atuação na América Central, era preciso apresentar fatos que, se não comprovassem, pelo menos dessem a impressão
de que tudo não passava de uma grande safadeza por parte das empreiteiras. Ou seja, elas estavam recebendo muito dinheiro por fora. O que é verdade. Ninguém pode negar isso. Agora, não é a primeira vez, não foi a primeira vez que grandes empresas brasileiras receberam dinheiro fora dos orçamentos. Por que só agora, em relação a estas empresas que passaram a concorrer com os norte-americanos, isso foi levantado? Por que razão foi feita essa campanha de desonestidade, de acusações de tráfico de influência, de lavagem de dinheiro, em relação a essas grandes empreiteiras? É que, voltando ao caso de Getúlio, verificou-se que a única maneira de desprestigiar o varguismo era acusá-lo de ladroeira. O povo pobre acabava aceitando isso. E muitos diziam até, como eu me lembro, no tempo do Adhemar, rouba mais fácil. Mas agora a coisa talvez fosse diferente. De modo que toda essa Operação Lava Jato e toda essa campanha para desmoralizar grandes empresas nacionais tem um verniz político. Uhum. De desmonte. De desmonte, pelo menos de brutal enfraquecimento junto à opinião pública. Eu acho que isso tudo contribuiu muito para que se iniciasse a campanha contra o Lula. A questão do Lula é também muito complexa. Por quê? Porque depois de 3 candidaturas fracassadas à presidência da República, o Lula resolveu seguir os conselhos de 2 personalidades muito conhecidas, o José Dirceu e o Antônio Palocci. E ambos disseram a ele: você precisa fazer uma conciliação. É a minha... Não, nada. É a minha... A bengala. Bengala. Você precisa fazer uma conciliação com as grandes empreiteiras. Uhum. E, sobretudo, uma conciliação, um acordo com as grandes empresas financeiras. O Brasil, a partir do fim do século passado, ele entrou naquele movimento de financeirização do capitalismo. Uhum. E hoje, as grandes empresas brasileiras são todas financeiras. Então, disseram ao Lula: se você não fizer esse acordo com as grandes financeiras, você não vai conseguir governar, se é que você vai ser eleito. E o que fez ele? E colocou no Banco Central uma figura muito conhecida, né, das grandes empresas financeiras, o Sr. Henrique Meirelles. E ficou 8 anos no Banco Central. E do Banco Central, ele controlou todas as finanças privadas e públicas deste país. É claro que as grandes empresas financeiras ganharam muito com isso. E graças a esses ganhos financeiros, elas se puseram de paz com o Lula. Mas não foi só isso, não.
Eu posso dizer porque eu tenho uma experiência pessoal. Terminado o regime militar, e o regime militar terminou, a meu ver, por grande pressão dos americanos, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, era preciso que se fizesse um acordo com os militares. E esse acordo com os militares tinha como ponto básico a não punição dos criminosos do regime militar. E eu soube por alguém do PT, que tinha muito acesso ao Palácio do Planalto, e quando o Lula tomou posse, em 2003, ele foi procurado por representantes das Forças Armadas, que lhe disseram o seguinte: vamos fazer um acordo, presidente. Nós não vamos pressionar o seu governo, com uma condição: nenhum oficial das Forças Armadas será preso, condenado por crimes cometidos durante o regime de exceção. O Lula, mais que depressa, aceitou, né? Não podia deixar de aceitar. E a confirmação disso deu-se em 2008, né? Quando foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal A lei da anistia. A ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio daquele advogado que vocês conhecem, né? Porque eu era do Conselho Sim. Federal na época, e que teve no dia do começo do julgamento da primeira sessão, ou melhor, na véspera, à noite, isso me foi dito por um ministro do Supremo, no dia que começou o julgamento, um ministro do Supremo que foi meu colega na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Naquele momento em que todos os homens se encontram, ou seja, no momento de frequentar o banheiro, ele me chamou de lado e disse: comparado, eu preciso lhe dizer uma coisa. Pois não. Ontem à noite, nós todos que todos os ministros do Supremo fomos jantar com o presidente Lula. Eu empalideci, né? Estava lá presente o Nelson Jobim. E eles nos disseram, não uma, mas várias vezes, que nós tínhamos que julgar improcedente essa ação. Pois bem, é claro que eu, na época, já estava chegando à senilidade, e a senilidade dá uma certa experiência. Eu não fiquei alarmado com isso. Eu disse: este fato não poderá ser escondido. Mais cedo ou mais tarde isso vai ser publicado. Aliás, no fim daquele ano, mas exatamente no mês de novembro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou por unanimidade o Estado brasileiro por atrocidades cometidas durante o regime militar. E fixou 8 pontos que deveriam ser observados pelo governo brasileiro. Como vocês imaginam, nenhum dos 8 pontos foi observado. Por que a Corte não protestou? Ela protestou um ano depois, ela
ela reconheceu que o Brasil não havia cumprido o acordo, etc, etc. Pois bem, então, o que nós temos? O Lula foi pressionado, de um lado, pelas grandes empresas financeiras e, do outro lado, pelas Forças Armadas. Alguém pode resistir a isso no Brasil? Acontece que, apesar disso, ele teve uma popularidade crescente. E esse foi o aspecto que mais irritou o lado de lá. Por quê? Porque a popularidade do Lula significava necessariamente o quê? Era preciso impedir o necessário processo democrático. As eleições, se elas forem livres, não vai ser o Luciano Huck ou o Dória que vai ganhar, né? O senhor acha que a gente vai ter eleições livres? Não sei. A meu ver, se continuar a situação como está, o Lula certamente vai ser condenado em segunda instância para impedir... Certamente, não tem dúvida. Isso não há a menor dúvida. Mas o que tornou a situação para a oligarquia muito complicada é que eles estão brigando entre si para saber quem deve ser o candidato à presidência da República. Que passado todo esse processo do golpe, as forças golpistas não conseguiram... Não conseguiram. Por que isso? Porque os candidatos, nenhum candidato da oligarquia tem o mínimo de carisma, né, para poder enfrentar uma eleição nacional. E eleição majoritária, ou seja, para a presidência da República. E a situação ficou, então, nesse pé. O que vai acontecer? Eu tenho certeza absoluta. Aliás, eu tenho certeza de que o Tribunal Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, vai, obviamente, condenar o Lula na apelação, né? O Lula apelou da sentença do juiz Moro. Uhum. O presidente do tribunal, contra dispositivo expresso do Estatuto da Magistratura, elogiou a sentença condenatória e disse que ela era irrepreensível. Muito bem. Obviamente, o Conselho Nacional de Justiça não tomou conhecimento dessa ofensa à lei da magistratura. Então, o que se estava esperando? Estava esperando simplesmente chegar o momento oportuno para consolidar a condenação do Lula. Agora, consolidar a condenação do Lula implicava o quê? Na imediata apresentação de um candidato à presidência da República. Porque senão ficaria evidente que o que se fez foi impedir a eleição. Eu não sei como é que isso vai evoluir. Eu não tenho capacidade política para prever o futuro. Mas há coisas que são óbvias, né? Uma coisa que me parece óbvia na economia é que o Brasil não sairá dessa situação de economia fraca, com baixa produção. Isto por duas razões. Em primeiro lugar, que nós entramos na fase que talvez seja a fase final do regime capitalista, que é do capitalismo financeiro.
Fase final? Como assim? O capitalismo financeiro, ao contrário do capitalismo industrial, ele não é fundado na produção, ele é fundado no lucro. Mas o lucro nada tem a ver com a produção, é um lucro especulativo. Ora, isso não pode avançar indefinidamente. Chega um momento, como em 2008, nos Estados Unidos, em que há uma queda, né? Em segundo lugar, o fato de que o Estado brasileiro, por determinação, a meu ver, sem dúvida, dos norte-americanos e seus parceiros caboclos do Brasil, ele resolveu enfraquecer o Estado. O Estado brasileiro não era economicamente capaz de dirigir toda a economia, né? Mas ele tinha instrumentos muito importantes para a direção da economia, quando mais não seja na infraestrutura de energia, como petróleo e eletricidade. Isso passou para mãos estrangeiras. Então, esses dois fatores, a meu ver, eles indicam uma derrota grave da economia brasileira. Eu não sou economista, mas tenho receio de que nós tenhamos a maior dificuldade para sair disso. O senhor falou da sua certeza da condenação do Lula em segunda instância, e falando aí toda essa Lava Jato. Como jurista, o senhor acredita que essas investigações, julgamentos estão acontecendo de acordo com as regras, obedecendo ao chamado... eu não tenho acompanhado em detalhes os processos contra os líderes do PT, especialmente o Lula. Mas o que eu sei, pela análise ainda que superficial, é que as condenações não têm um fundamento muito forte. Por exemplo, nessa questão do triplex, a condenação se baseia numa presunção. Não existe nenhum documento oficial que comprove que o triplex pertence ou pertenceu ao Lula e à dona Marisa. Mas existem falatórios, existem declarações desse ou daquele, etc. Isto, se não fosse o ambiente político, jamais seria razão suficiente para a condenação. E, mais do que isso, o que está acontecendo atualmente é a procura da impunidade do presidente da República e dos seus companheiros, alguns dirão de quadrilha, mas eu não chego a tal ponto, né? De seus companheiros, em levantar, fazer funcionar normalmente os processos criminais. E isso, evidentemente, é uma demonstração de que a Operação Lava Jato e todos os seus complementos foram criados simplesmente para tirar o PT, especialmente o Lula, da jogada política. Hoje nós vivemos um Estado de Direito, um Estado de exceção. Como é que o senhor define do ponto de vista institucional? As instituições estão funcionando? Como é que Brasil que nós estamos vivendo hoje, desse ponto de vista? O que está acontecendo é algo muito
não é algo constante na política brasileira. Nós temos sempre dois ordenamentos jurídicos. Um ordenamento oficial, que em geral é equiparável aos melhores do mundo e que é demonstrado para o estrangeiro. Como disse o general, o Marechal Floriano, é para inglês ver. Agora se dirá para americano ver. Ou seja, ele não é aplicado totalmente. E há um ordenamento não oficial que é aquele ditado pelos interesses da oligarquia. E este é sempre aplicado em contradição com o ordenamento oficial quando há esse choque. Isso não é de hoje. Isso vem desde o... É o que o senhor mostra aqui. É o que o senhor mostra no livro aqui. Aliás, ali cita essa frase para inglês ver, né? Então, a meu ver, não há nenhuma novidade no que está acontecendo. O que me espanta é que a grande maioria do judiciário aceita essa duplicidade de ordenamentos, pelo menos quando os juízes têm um mínimo de inteligência. Mas por quê? Como é que o senhor avalia o judiciário hoje? É a tradição brasileira. Eu andei estudando recentemente a tradição judicial brasileira. O judiciário no Brasil sempre foi corrupto. E isso não era dito, obviamente, pelos brasileiros, mas foi dito, sem exceção, por todos os viajantes estrangeiros. O senhor cita, aliás, o Saint-Hilaire, não é isso? Falando... Acho que está aqui. Cita o Saint-Hilaire falando no Viagens pela província do Rio de Janeiro e Minas Gerais, em que ele diz: em um país no qual uma longa escravidão fez, por assim dizer, da corrupção uma espécie de hábito, os magistrados, libertos de qualquer vigilância, podem impunemente ceder às tentações. Quer dizer, então aí tem duas coisas: a não vigilância sobre a justiça. No Brasil colônia, os capitães gerais eram despóticos. Eles tinham todo o poder nas mãos e não havia nenhuma forma de controlar esse poder. Para se ter uma ideia disso, é preciso saber que até o século XVIII havia uma só viagem oficial de Portugal ao Brasil e vice-versa, por ano. É claro que Sua Majestade em Lisboa tinha muita dificuldade, para saber o que estava acontecendo. Tanto mais que, repito, os governadores gerais, as autoridades locais, gozavam de poder total e, portanto, diziam o que queriam à metrópole lusitana. Nós não podemos afastar esse costume. Isso não é hábito pessoal, é aquilo que em direito se chama costume, ou seja, uma prática social generalizada. E esse costume de tal ordem, que, por exemplo, no que se refere à corrupção, ele tem uma continuidade ininterrupta. Por quê? Porque desde o início da colonização fez-se a ligação entre os enviados oficiais de Portugal e os primeiros empresários
brasileiros. No começo, a economia brasileira era só como é que se diz, de captação, né? Mercantilista, só era Extrativismo. De pau-brasil, que era importante, mas não exigia nenhum trabalho agrícola. O Brasil começou no fim do século XVI, e transplantou para o Brasil a técnica de refinamento da cana-de-açúcar. E isso foi um resultado extraordinário para a época. No século XVII, final do século XVII, o açúcar brasileiro era a principal commodity internacional. Pois bem, esses dois grupos, administradores, ou seja, capitães gerais, militares, grandes funcionários civis e empresários, estavam estreitamente unidos. Não havia apenas aquilo que Marx chamava de burguesia. Isso era a realidade europeia. Também não havia apenas aquilo que Max Weber assinalou como sendo típico do capitalismo do final do século XIX, ou seja, a burocracia capitalista. As duas coisas estavam intimamente ligadas. Os grandes burocratas casavam-se com as filhas dos grandes fazendeiros, dos grandes senhores de engenho. E vários burocratas resolviam, eles próprios, contrariamente a toda a tradição jurídica, ser também fazendeiros e senhores de engenho. Coisa que se reproduz hoje, não? Pois bem, isto era considerado normal. Em que sentido? No sentido de que o dinheiro público era considerado um patrimônio próprio desta sociedade de grandes agentes estatais e grandes empresários. Eles não tinham propriamente consciência da desonestidade. Para eles, eles que tratavam com esse dinheiro, portanto, esse dinheiro servia para tudo, servia para as coisas necessárias em matéria de saúde e educação, mas também servia para eles aumentarem a sua fortuna. Isso era o costume. E é por isso que esses viajantes estrangeiros ficavam escandalizados, mas os grandes brasileiros de alto nível, sobretudo ministros de Sua Majestade o Imperador, consideravam isso normal, afinal das contas, é todo um velho costume, né? Acontece que a Operação Lava Jato, como eu disse antes, ela veio entrar nesse campo e atacar esse velho costume. E, a meu ver, isso foi necessário para desmoralizar os petistas e os governantes ligados ao petismo. Mas, afinal das contas, teve um lado negativo para eles, americanos e seus asseclas brasileiros. É que ficou evidente que, afinal das contas, isso aqui não começou ontem, com o Lula. Vem de séculos. E o que acontece? Toda a organização social é fundada em dois pilares. Em primeiro lugar, a relação de poder. Poder pode ser legítimo ou ilegítimo, brutal ou normal,
poder indispensável. E, em segundo lugar, a mentalidade coletiva, ou seja, os valores coletivos. Eu prefiro isso ou aquilo, o povo prefere isso ou aquilo, nós damos muito mais importância a isso do que aquilo. Ora, a mentalidade coletiva não se muda em uma geração. É preciso um planejamento de várias gerações e uma educação coletiva. E o Brasil nunca deu importância à educação. Professor, hoje se está falando muito da questão dessas medidas e da possibilidade de um referendo revogatório. O próprio Lula falou que essas medidas todas, desde a reforma trabalhista, as próprias regras da Petrobras, enfim, tudo que está sendo, todo o desmonte que está sendo feito, poderia passar por um referendo revogatório num eventual governo Lula, depois que esse governo cair. O senhor acha viável isso? É possível pensar nisso? Isso é o que se deve fazer para tentar refazer o país depois dessa avalanche destrutiva que está rolando? Eleonora, não se esqueça daquilo que me parece óbvio. Nós sempre tivemos dois ordenamentos jurídicos. Certo. O referendo e o plebiscito é do ordenamento oficial, mostrado ao estrangeiro. A mesma coisa, iniciativa popular legislativa. Eu andei verificando isso pessoalmente lá em Brasília. O referendo e o plebiscito, em primeiro lugar, o referendo e o plebiscito, no artigo 49, inciso 15 da Constituição, é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Portanto, isso não é uma prerrogativa da presidência. Uma demonstração da soberania popular. Pois o Congresso pode simplesmente dizer não autorizo, não convoco. E ele está cumprindo a Constituição. Mas, por outro lado, existe aí o lado, digamos assim, não oficial para a realização de plebiscito e referendo, é preciso que haja um número mínimo de assinaturas, número global e também em 5 estados, com 3/10 em cada um desses estados. E eu fui indagar lá em Congresso Nacional como é que eles verificavam ou verificariam a realização disso. Né? Aí eles dizem, nós temos aqui 2 funcionárias que se encarregam disso. 2 funcionárias? Sim, porque é preciso ver assinatura por assinatura. Eu disse, tá bom, muito obrigado. Ou seja, quer dizer, não tem, por aí, o senhor acha que não vai ter, não vai ser viável? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A não ser que o próprio Lula denuncie isso. E se ele denunciar, ele vai ficar no governo? Quer dizer, o Lula mesmo numa eleição que ele arrase aí em termos de votos, não teria força para refazer, direito, não teria... Ele vai se contentar com a grande popularidade dele. Ele considera que isso é o suficiente. Graças a essa popularidade, ele pode eleger governadores, senadores, deputados, pode influenciar, embora muito menos do que ele pensa, o judiciário, etc. Mas ele não tem praticamente poder para realizar referendo e plebiscito, a não ser que seja para consolidar o regime oligárquico. Aí sim. E que saída o senhor vê para o país buscar retomar ou construir um desenvolvimento soberano? Aí realmente eu devo confessar que não tenho saída. Durante anos, eu estou com 81 anos.
até mais ou menos os 75, 76 anos, eu tinha esperança nesse país. Confesso que agora não tenho mais. É claro que a história é sempre feita de imprevistos. E é possível que surja um imprevisto qualquer, a morte súbita de alguém, ou um acontecimento extraordinário. Mas, dentro dos cânones constitucionais, eu não vejo saída. Agora, se o senhor não vê saída, por que o senhor continua trabalhando? Por que o senhor continua escrevendo tão vigorosamente como o senhor? Eu acho que tenho o dever de denunciar. A denúncia é importante. Se não produzir efeitos imediatos, ela acaba produzindo efeitos futuramente. E ela serve de exemplo. Eu disse que a mentalidade coletiva só se muda através de uma educação pública, e educação pública organizada durante gerações. Mas essa educação pública organizada durante gerações, ela é também estimulada pela denúncia. Porque se o crime coletivo ficar evidente para a população, os oligarcas não poderão escondê-lo. Eles vão tentar levar a coisa ao máximo que puderem, sem cair no abismo. Mas, agora, o que eu não sei é quando isso vai se dar. E também, devido à minha juventude atual, eu não espero ter a felicidade de ver isso acontecer. Mas eu acho, e nesse ponto sigo os conselhos de uma grande amiga minha, que é a Maria Vitória Benevides, eu acho que a gente não pode nunca demonstrar ao povo a sua desconfiança e o seu desânimo. Isso pode ficar dentro do nosso coração, mas não pode sair para fora. A dona Sá, que também está nessa faixa, ele fez um discurso muito longo no lançamento aí da Frente Parlamentar pela Soberania Nacional, aqui em São Paulo. Ele levantou e falou: o que eu tenho a dizer é o seguinte: resistir, resistir, resistir. É possível resistir? O que acontece é justamente isso, é que a pessoa humana e as sociedades, elas são formadas durante o período inicial da sua existência. Quem estuda a história do Brasil, não nos manuais escolares, mas naquilo que importa, vai verificar que o passado brasileiro é muito negativo. Ele é feito de dominação, de desprezo total pelos negros e pelos índios e pelos pobres. E por uma certa aparência de honestidade, de cultura, de bom comportamento das mal chamadas elites. Agora, isso está dentro da nossa cabeça, de qualquer um de nós. O preconceito racial está dentro da cabeça de todos os brasileiros, até mesmo dos negros. E o que a gente tem que fazer é justamente tentar pôr isso para fora. E uma das maneiras de pôr isso para fora é denunciar. Antigamente a gente ainda acreditava, por exemplo, nessas instituições que não são, que são, digamos assim, de ordem espiritual, a Igreja Católica.
nós estamos avançando para uma época em que a fé religiosa está se extinguindo em todas as partes do mundo, salvo naqueles países em que a fé religiosa é uma formação militar, como, por exemplo, os muçulmanos. Aí eles não têm propriamente fé religiosa, eles têm disciplina militar. Aí vai. Mas obviamente nós não podemos optar por isso. Meus caros, eu vou ter que me retirar. Eu agradeço a vocês. Professor, muito obrigada. Está tão pessimista assim? Deixa uma palavra de otimismo, então, no final, para a gente. Que apesar de toda essa situação, por exemplo, um operário foi eleito, um operário nordestino, analfabeto, foi eleito, fez seus sucessores. Foi mais ou menos bom. Por que ele foi eleito e pôde governar com apoio popular durante 8 anos? É porque ele fez o seu acordo com a oligarquia. Mas quando ele saiu, a sucessora dele não estava longe de ter a mesma habilidade e não tinha nenhum carisma. Então, aproveitou-se dessa ocasião o estrangeiro que vocês conhecem e também a oligarquia para voltar. Como eu digo aí nesse livro, o Lula foi um intruso no regime democrático, no regime oligárquico. É verdade. Ele foi um intruso. Quando eles puderam, eles tocaram o Lula para fora. Então, o senhor não acredita que ele possa voltar? Não vai ser permitido? Não acredito. E o que mais me impressiona é que ele sabe disso. Mas ele, de fato, ele tem essa qualidade de caráter que eu não havia imaginado. Ele tem perseverança.